Bom dia, Zaque. Bom dia. Espero que você esteja ouvindo bem, me vendo bem. Ouvindo e me vendo bem. Você já assinou meu canal do YouTube, Zaque? Olha, divulga aí na sua família, é muito importante. Bom dia, Jean. Bom dia, Luiz Eloy. Quem estiver aqui no Facebook, por favor, dê um bom dia para eu saber quem é. Grande, Zaque. Obrigado, querido. Obrigado. Aqui no canal do Facebook, se você estiver no Facebook, vá para o YouTube, por favor, ou mesmo para o Instagram, tá? Vera, que bênção, Vera. Que bênção você aqui. Muito bem. Vera está aqui, está obtendo a vitória junto com seu filho, Rogério, que teve o problema cardíaco, assustou a gente, mas está se recuperando. Muito bem. Sandra, bom dia, querida. Bom dia. Ari, bom dia, querido. Bom dia. Dá bom dia para a Alcima também. Diga para ela para me dar bom dia qualquer dia, né? Se ela não sente saudade de mim, eu sinto saudade dela, Ari. Fala com ela, tá bom? Muito bem, queridos. Vamos começar o nosso Alvorada com Deus. Nada melhor do que isso, para que nos inspire, encoraje e a gente busque a presença de Deus, começando o dia muito, muito bem, tá bom? Então, eu queria dizer para vocês um macete muito rápido. Quando a gente lê um texto bíblico, como nós vamos ler, ou eu vou apenas mencionar agora, nós sempre devemos perguntar, devemos sempre nos colocar no lugar daquela personagem ali que está sendo narrada por Jesus, por exemplo. Sempre precisamos fazer assim. Vamos fazer esse exercício hoje. Hoje eu quero falar aquilo que talvez alguns já saibam. Eu quero falar, nós somos aquilo que nós amamos. Somos aquilo que nós amamos. O que mais existe hoje em dia é idolatria. O que acontece? As pessoas pensam que idolatria é apenas você adorar uma imagem. Este é o estereótipo, esta é a cultura protestante evangélica. Mas quando você vai estudar biblicamente e quando você vai transportar, contextualizar, você vai descobrir que idolatria é tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós dedicamos, nos curvamos, conscientes ou não. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Nós podemos, por exemplo, falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre o Espírito Santo, mas o Deus Trino não ocupar o primeiro lugar nas nossas intenções. O Deus Trino pode não ocupar o primeiro lugar nas nossas prioridades. O Deus Trino pode não nos liderar, não nos conduzir. Nós podemos ter, por exemplo, comunhão, relacionamento, atenção em muitas outras coisas e colocar Deus para o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Isso é comum, isso acontece inconscientemente. Então, somos aquilo que nós amamos. E é muito importante que a gente saiba sobre isso para que a gente possa nos policiar, que a gente possa examinar a nossa própria vida. E eu vou provar isso aqui para você já em alguns segundos, um minuto. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente constrói ídolos, repito, consciente ou inconscientemente, nós estamos nos afastando daquilo que Deus mais nos alerta, que é voltar-se para Ele, dar atenção a Ele, deixar Ele dirigir a nossa vida, deixar Ele dar todas as dicas, as conduções, para que nós possamos pavimentar uma estrada, um caminho, uma vereda segura, seguindo os passos de Jesus. Então, se a gente puder falar numa linguagem popular sobre o macete da vida, é exatamente isso. Mas nós devemos prestar muita atenção. Por quê? Porque, senão, nós estamos seguindo falsos deuses. É verdade, pode ser que a frase seja um pouco pesada para você que me assiste agora ao vivo ou à gravação.
mas pode ser um pouco pesada. Então vamos dar uma olhada no texto bíblico e fazer a contextualização. Você depois leia o texto todo do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Qual é a cena? A cena que você conhece. O que você conhece? Chegou um jovem rico para Jesus e fez a seguinte pergunta para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, já vou adiantar para vocês, para não precisar ler tudo, que esse jovem queria que Jesus Cristo carimbasse a vida dele. Ele queria dizer, Jesus diz assim, olha só, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, tal. Aí declarou, mestre, a tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, ele queria carimbar. No coração dele, ele se achava o próprio ídolo. Ele se achava uma pessoa boa, ele se achava uma pessoa correta, ele se achava uma pessoa totalmente desprovida de desvios da lei. Mas Jesus Cristo veio para anunciar um evangelho que não é A, que não é B, que é uma outra coisa. O evangelho de Jesus Cristo, ele não é ele considera aquele que é hiperzeloso e tem uma autoidolatria como aquele que é totalmente liberal e idolatra outras coisas. O evangelho é o evangelho do centro, o evangelho de uma outra coisa. Foi isso que Jesus disse. Para um religioso comum desta época, o que ele falava? Poxa, você cumpre os mandamentos desde a sua adolescência? Parabéns, pronto, você já herdou a vida eterna. Isso que um sacerdote diria para esse jovem rico. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque Jesus, porque o nosso Deus, porque o Espírito Santo que nos habita, ele sonda corações, ele sonda o nosso interior. Essa era a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. É verdade, por quê? Porque nós nos auto-enganamos com frequência. Daí que nós todos devemos, dia e noite, todos os dias, frequentemente, como você achar por bem, nós devemos examinar. No caso de hoje, da alvorada de hoje, do 7º dia, o que a gente deve examinar? Examinar aquilo que nos atrai, aquilo que nos retém, aquilo que nos dirige. E muitas vezes, como este jovem rico aqui, que era, vamos dizer assim, corretamente, politicamente religioso, nós podemos descobrir, se tiver um pouquinho mesmo de sinceridade, descobrir falsos deuses que nós cultivamos. Olha, talvez você esteja aqui pensando, estranhando o que eu estou dizendo, mas pode acreditar nisso, pode acreditar que isto é verídico, pode acreditar que este evangelho está sendo escrito aqui, narrado aqui por Marcos e por Jesus, quer dizer, é para nós. Por quê? Se o jovem disse, eu tenho cumprido todos os mandamentos desde a adolescência, Jesus chega para ele e fala assim, falta-lhe uma coisa. Quando Jesus, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 21, ele diz para o jovem rico, aquele que se autodeclarou politicamente correto, religiosamente correto, ele se autodeclarou, mas Jesus olhou para ele e falou assim, falta-lhe alguma coisa. Será que um dia nós podemos entrar no quarto em secreto e ali, ou no lugar em secreto, e ali a gente perguntar para o Senhor, será que o Senhor vai dizer para mim, falta-me alguma coisa? Será? Se a gente imaginar Jesus falando isso para nós, falta-lhe alguma coisa, se a gente conseguir imaginar isso, nós estamos dando um caminho certo para que a gente possa nos autoexaminar. Este autoexame talvez nos leve mais cedo ou até mais tarde, nos leve a uma conclusão que nós mesmos devemos chegar, incentivados pela palavra de Jesus, pela assertiva de Jesus. Falta-lhe alguma coisa. Talvez falte, sim, se cavar mais fundo, falta sim, para que a gente não incorra naqueles erros de estar idolatrando alguém, alguma coisa.
Nós podemos idolatrar a nossa profissão, podemos idolatrar a nossa beleza, podemos idolatrar o nosso intelecto, podemos idolatrar o nosso patrimônio econômico, nós podemos idolatrar os pais, podemos idolatrar um cônjuge, podemos idolatrar uns filhos. Tudo isso pode ser objeto de idolatria que se torna para nós falsos deuses. O que é um falso? O que é um Deus? Onde nós nos curvamos diante dele. Mas Jesus disse para o jovem rico, falta-lhe uma coisa. E ele disse exclusivamente para o jovem rico, e a partir desta exclusividade, nós podemos desdobrar isso, desembrulhar isso, para saber o que falta em nossas vidas. Jesus Cristo disse assim, vá, no caso do jovem rico. Então, por isso que a narrativa começou sobre o jovem rico. Ele disse, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Se a pessoa não tiver lendo essa passagem, não estiver decodificando esta passagem, vai dizer assim, olha, todo mundo que é rico tem que dar o seu dinheiro aos pobres e depois seguir Jesus. Não, quando você contextualiza isso, você vai dizer que cada um de nós temos alguma coisa que nós idolatramos, provavelmente. Alguma coisa que é atribuída como um falso Deus para nós. No caso desse jovem, o que acontece? Quem era o ídolo dele? Quem era o Deus dele? Quem era o falso Deus dele? As suas propriedades, a sua riqueza, o seu dinheiro. Por quê? Porque ele não trocava nada nesse mundo pelo seu dinheiro, pelo seu poderio econômico, pelas suas propriedades. Jesus sabia disso. E Jesus queria que aquele jovem, ele trocasse a idolatria da sua riqueza por ele. Por quê? Se uma pessoa tem a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como guia, como número um, como um amor, uma dedicação de amor número um, essa pessoa vai usar a riqueza de forma adequada, não de forma egoísta, por exemplo. Essa pessoa não terá nenhum problema em ser um dizimista na igreja que ela frequenta. Não vai ter nenhum problema em olhar as pessoas pobres e tem certeza absoluta de que é muito mais bem-aventurado dar do que receber, do que ajudar um amigo. E por aí vai, uma causa nobre. Tanto faz mesmo. Então, a gente pode transportar isso para dinheiro, poderio econômico, pode transportar isso para qualquer outra coisa. Então, Jesus Cristo sabia que aquilo que encastelava, que acorrentava esse jovem rico. Por quê? Depois que Jesus disse isso, ele ficou abatido, afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Esta é a narrativa de Jesus. Tinha muita riqueza. Então ele preferia ir à sinagoga ou ir ao templo, cumprir os rituais religiosos, mas acima dos rituais, ou acima de qualquer coisa, ele se apegava às suas riquezas. Ele se apegava ao seu falso ídolo, ao seu falso Deus. Somos aquilo que amamos. Nesta manhã de terça-feira, 7º dia do Alvorada, eu queria que você pensasse: o que você mais ama do que Jesus? Pode ser uma pergunta perturbadora para você, mas é uma pergunta que pode libertar você, pode nos libertar. O que é? Examina. Não pense em grandes coisas, talvez não, mas talvez algumas pequenas coisas que, sem você perceber, sem ser intencional, ela ocupa o lugar de Jesus. É verdade, em tempos malucos, loucos de pandemia, o que está colocando você acima do seu amor, da sua dedicação, da sua fidelidade a Jesus? E Jesus diz para nós, diz para mim, diz para você, diz para todos nós: vá e se desfaça de tudo aquilo que te aprisiona, que você idolatra, que é considerado um falso Deus, que você está apegado, que você está agarrado. Aquilo que tem mais valor, embora você não declare, do que a mim,
o teu Senhor. Essa é uma palavra bem plausível que Jesus pode falar para nós. Que Deus te abençoe teu dia, abençoe a tua terça-feira, abençoe mesmo, porque o que importa aqui no Alvorada é que você saiba como Jesus te vê, como o Senhor Deus te vê. E Ele quer te ver, quer nos ver como pessoas desprovidas de qualquer falso Deus, de qualquer idolatria, e colocando a vida inteira, integral, nas mãos, nos braços, no altar dele. Esta aqui é a pura verdade. Que Deus te abençoe, te faça uma pessoa mais forte nesse dia. Faça uma pessoa que vai enfrentar os seus medos, os seus fantasmas e os seus ídolos. Porque Jesus é o libertador, Ele é o salvador, Ele é o libertador. Porque Ele disse, quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Deixa eu fazer uma oração. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, abençoe sobremaneira, em abundância, jorre sobre estes que estão aqui neste momento, assistindo ao vivo o Alvorada com Deus, aqueles que estão assistindo a gravação, jorre sobre eles a tua bênção, meu Pai, transborde bênçãos, e principalmente, Senhor, que teu Espírito Santo suscite no coração, na mente de cada um, o autoexame, para que não haja lugar, para que não haja nada, que não haja ninguém que possa ocupar o primeiro lugar no coração, porque o primeiro lugar é seu, o primeiro lugar é de Jesus, o primeiro lugar é do Espírito Santo, o primeiro lugar é seu, Deus Trino. Aumente a fé de todos nós, que possamos viver esta riqueza que o Senhor traz para todos nós, que é viver em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nos braços de Cristo, nos passos de Cristo. Abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido, querida. Tenha uma boa terça-feira. E amanhã, às 7 horas da manhã, vamos voltar aqui. Se você ainda não assina meu canal do YouTube, vai lá e assine meu canal do YouTube, ou do Instagram, ou do Facebook. E vamos compartilhar essa palavra. Compartilhe para que você, através de você, se abençoe outras pessoas. Tá bom? Um bom dia para todos, um bom dia para o Pedro, para o Carlos, para a Nete, para todos vocês que estão participando. Um beijo para todos.